Condomínios e Negócios. Oferecimento Cresce Paraíba. 60 anos de regulamentação da profissão do corretor de imóveis. MRV. Mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. Jampa Imobiliária. Com sonhos não se brinca. Construtora Aliança. Aqui eu vivo melhor. Grupo GP Exclusive. Toda a linha Setai com obras aceleradas. Sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. 98677-2008. Porto Inc. Siga o nosso Instagram, @porto.inc. Mais construtora, construindo sonhos para você e a sua família. Sábado, 12 de novembro, Tambaú Imóveis e Negócios começa agora. No programa de hoje vamos falar sobre a gestão de condomínio na crise, desafios e oportunidades. Ao vivo, para estabelecer e conversar com todos vocês sobre esse tema, eu recebo as advogadas especialistas no direito condominial, doutora Gabriela Costa e também a doutora Priscila Marcicano. Tem uma coisa importante, o giro de ofertas, com os lançamentos e oportunidades das principais construtoras imobiliárias da Paraíba, tudo para você realizar o sonho da casa própria, não esquecendo, com segurança jurídica. No Momento Imobiliário, o presidente do COFES, João Teodoro, fala hoje de um assunto importantíssimo, a conjuntura do mercado imobiliário na América Latina. Com todas essas mudanças, o que vai acontecer? Já estou esperando tua mensagem, teus beijos, teus abraços, tuas fotos, só por WhatsApp, você sabe disso, né? Então anota aí, 998542857, eu vou repetir, tenha calma, bloco de notas do WhatsApp ou então papel e lápis, 998542857. Tambaú Imóveis e Negócios, jornalismo original que traz informações ao telespectador, começa agora. Quem mora em condomínio sabe a importância de uma gestão perfeita, boa e competente. Atualmente, as empresas especializadas e a tecnologia ajudam a deixar tudo em ordem. Claro, outro fator importante é a consciência dos moradores. Isso é de extrema importância. Fazer, tudo é claro, tem que ter esse grau de consciência. Prezar pelo bem-estar coletivo é prioridade, claro, principalmente em tempos difíceis como a gente está passando ainda. Acompanhe a matéria, veja. Neste condomínio residencial no bairro dos Estados, são 130 apartamentos. Imagine só, conciliar a opinião de pessoas totalmente diferentes e evitar conflitos. Trabalho para a Emanuele, que atua como síndica há mais de 5 anos. Praticamente um síndico é um prefeito no condomínio, né? Tem que cuidar da infraestrutura, né? Cuidar da área de lazer, cuidar de toda a comunidade deste condomínio. Então, este síndico ele precisa, sim, ser bem capacitado, bem instruído e saber o que está fazendo. E o desafio é ainda maior quando se trata da parte financeira, especialmente diante do período de pós-pandemia. É um momento de uma gestão mais enxuta porque não pode comprometer a segurança financeira do condomínio. O síndico jamais pode fazer várias coisas ao mesmo tempo que possa prejudicar essa estabilidade financeira do empreendimento. Este condômino reconhece, quanto mais gente no mesmo lugar, melhor deve ser o nível de bom senso. Segundo ele, atitudes individuais podem afetar diretamente o coletivo. Você pode trabalhar a conscientização dos condôminos de forma que se possa racionalizar os custos. Então, cada um tendo a sua consciência do simples jogar o lixo no lugar certo, tá? Economizar as luzes do hall, como esse que nós estamos por aqui, tenha certeza que isso pode sim contribuir para uma redução.
Além do síndico, seja ele condômino ou profissional, as administradoras de condomínios também podem auxiliar na manutenção das atividades dos empreendimentos, dando suporte especialmente aos síndicos. É o que explica este diretor no segmento. É ela quem faz as prestações de conta do condomínio, é ela quem lança e gera os boletos, é ela que faz o acompanhamento, quem deixa o síndico atualizado sobre as novas leis. Então, o papel da administradora é um suporte ao condomínio. Segundo Eric, o implemento de novas tecnologias melhorou a experiência dos condôminos, especialmente quanto à reserva dos espaços de lazer. No caso da gente, ele acessa um aplicativo do condomínio, lá ele faz as reservas de salão de festas, de academia, em alguns casos de piscina, de salão de jogos, ele faz a autorização de visitantes, tudo pelo próprio aplicativo, e tem acesso a toda a gestão do condomínio, ou seja, tudo que tem pago e a pagar e a relação mensal, ele tem acesso ali na palma da mão dele, ou através de e-mails também. Dados do Secov, o Sindicato das Empresas do Mercado Imobiliário, estimam que até 2030 serão construídos 600 mil condomínios no Brasil. Eric explica que atualmente percebe certa mudança na preferência dos condôminos, deixando de preferir o modelo de autogestão e optando para a administração de especialistas. Hoje a gente tem condomínios maiores e até condomínios menores, com 10, 11 unidades, tendo uma administradora, né? É claro que a dificuldade que você tem com o maior número de pessoas, ou seja, condomínios maiores, são muito maiores que aqueles que têm um menor número de unidades, né? Mas hoje é uma decisão, geralmente, do condomínio. O condomínio define se quer trabalhar com uma autogestão ou se quer trabalhar com uma administradora. O programa de hoje vai falar sobre uma coisa de extrema importância para o seu dia a dia, que é a gestão de condomínio na crise. Os desafios, claro, também as oportunidades. Para tirar tudo a limpo, com muita honra, eu recebo aqui ao vivo, em estúdio, as advogadas especialistas no direito condominial, doutora Gabriela Costa e também doutora Priscila Massicano. Manda a tua dúvida, claro. O que é que você está passando aí no seu condomínio? O número você já sabe, mas eu vou repetir, tá? É 998542857. Anotou? Então, participa. Bom dia, doutora Priscila. Bom dia, doutora Gabriela. Muito obrigado pelo esse dia de sábado. A gente está aqui nessa manhã maravilhosa, mas um assunto de certa forma polêmico, mas do dia a dia da comunidade que está nos assistindo nesse momento, a grande audiência do sábado desse programa. E doutora Gabriela, eu fiz durante a semana, a gente pega todos os telespectadores, as redes sociais, e a gente bota lá o tema e chove de perguntas. E a gente fez um roteiro aqui para ver se a gente consegue vencer nessa 1h30 de programa. A Priscila, que é a charada, né, da nossa amiga que está presente, e também a Kátia, elas mandaram 2 dúvidas que a gente compilou em uma. As mudanças pelas quais passou a gestão de condomínio ainda permanece neste momento de Covid, né, e de pós-Covid? Sim ou não? Bom dia, muito obrigado, doutora Gabriela, pela sua presença. Bom dia a todos, meu nome é Gabriela, agradeço o convite. E para responder a dúvida das telespectadoras, né, eu volto atrás aqui um pouquinho em 2020, quando começou a Covid, né, a pandemia, as pessoas se isolaram dentro dos apartamentos e com isso o condomínio virou um foco, então ele passou a ser mais percebido. Então, a gestão do síndico mudou e permanece diferente, né, desde então, porque passou-se a perceber mais os problemas existentes e focar nas soluções. Então, por exemplo, a gente teve muito o aumento da busca para a atualização das convenções e regimentos internos do condomínio, que foi algo que se viu. Então, quando estava todo mundo ali dentro, surgiram vários conflitos, vários posicionamentos diferentes. E para isso, o síndico teve que ter um novo modelo de gestão, buscar resolver problemas, buscar investir também na infraestrutura,
do condomínio, nas áreas de lazer e em tecnologias também para auxiliar em tudo isso. E isso permanece até hoje. E muitas coisas aconteceram porque teve o isolamento social, uso de máscara, higienização, Exato. medo de morrer. Então, todos esses reflexos ainda continuam em algumas formas. Algumas legislações foram temporárias, evidentemente, mas pelo menos os aspectos continuam, doutora Gabriela, a senhora que é especialista? Continuam, os aspectos continuam. Ainda ontem eu estava conversando com uma síndica que no condomínio dela ainda tem essa questão da reserva do horário do uso da academia, do uso da piscina, porque lá no condomínio foi algo que surgiu na pandemia e os condôminos aprovaram, eles gostaram e permanece até hoje, mesmo não tendo ainda essa recomendação. A Covid está aumentando agora, né? Está voltando aí a aumentar o número de casos, mas até então, quando estava mais tranquilo, ainda tem condomínios que voltaram a fazer isso, esse novo modelo de gestão, buscar também por síndicos profissionais. Aumentou muito a busca por síndicos profissionais, porque é algo que o condomínio necessita ter um profissional, realmente uma pessoa habilitada e capaz, até mesmo para tratar com fornecedores, tratar com os prestadores de serviço, com os funcionários e principalmente com os condôminos, que realmente exige muito do síndico. São legados positivos, não é verdade? Verdade. Doutora Priscila, muita gente realmente participou. O João, que mora em Manaíra, a Carla, que mora no bairro dos Estados, o Benjamin, que mora no centro da cidade, e outras pessoas estão tratando de um tema que é recorrente na relação condominial, na convivência. E a pergunta que eles conseguiram passar para a gente aqui da produção, e foi resumida, foi como o barulho tem afetado os condomínios neste boom de home office. Porque muita gente ficou lá no seu cantinho, no seu apartamento, mas assistia live e tal. Passado isso, como é que ficou? Bom dia, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Rômulo. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Bom dia a todos. Então, o home office é uma modalidade de trabalho que hoje é cada vez mais forte na vida de todos nós e veio para ficar. E trabalhar em casa é muito mais complicado para muitas pessoas do que se imagina, porque são muitas as distrações, exige muito mais concentração. E aí as pessoas são mais sensíveis aos barulhos. Você precisa de concentração para realmente desenvolver determinados tipos de trabalho. E o que a gente tem visto que é uma problemática cada vez maior nos condomínios? Principalmente agora no verão, o calor aumenta, tem gente que gosta de deixar a porta aberta dos apartamentos. E isso favorece a propagação de barulhos e aí acaba incomodando os vizinhos de uma forma muito mais intensa. Então, seja a prática de esportes durante o dia ou mesmo coisas do cotidiano, como um liquidificador que liga e faz muito barulho, acaba incomodando. E aí vai muito do bom senso de cada um e até do síndico ingerir essa situação. Já fui, inclusive, consultada por um síndico. Eu posso proibir as pessoas de abrirem a porta do apartamento? Vamos lá, nem tanto, né? A gente tem pessoas que sabem utilizar de uma forma razoável e isso não prejudica a comunidade condominial, mas a partir do momento que essa abertura de porta traz um desconforto para o meu vizinho, sim, ele pode ser notificado a mudar de comportamento, não apenas pelo barulho, como também por outras questões que surgem, como até a questão da exposição da intimidade da família, que gera um constrangimento para os vizinhos, para os visitantes. Perfeito. Então, realmente, as pessoas são mais sensíveis por conta dessa modalidade de trabalho e precisa ser realmente readequado o comportamento do condômino. Até porque, por exemplo, tem pessoas que abrem a porta, vai trabalhar na mesa, né? E na mesa que eu falo, na mesa de jantar, de almoço, e fica, às vezes ele está com fone de ouvido, está falando muito alto, não está percebendo que está falando alto, porque ele está ali concentrado naquele aparelho de ouvido e o vizinho está, às vezes, querendo ter um filho mais novo, tem alguma coisa que quer ter um idoso e às vezes quer sossego e não consegue. Então, perfeita a sua recomendação. Doutora Gabriela, a gente tem aqui o Jaime,
aqui de Santa Rita, muita gente de Santa Rita participando. Eles têm com muitas dúvidas sobre como acontece a obrigação acerca da taxa condominial em tempos de crise. Porque a gente sabe que o condomínio é uma obrigação que você faz uma perspectiva anterior para poder aplicar naquele ano seguinte o valor da taxa condominial para custear as despesas. E esse período de crise, como é que você orienta quem está nos condomínios, quem às vezes, de uma forma direta ou indireta, perdeu seu emprego, fechou sua empresa, está numa dificuldade? O que é que a senhora diz, doutora Gabriela? Então, como você mesmo disse, o condomínio ele tem um orçamento que ele é proposto no início do ano, que contém cada uma das despesas que o condomínio vai ter que arcar ao longo dos 12 meses seguintes. Então, a taxa de condomínio ela não visa o lucro, somente compartilhar, né, ratear as despesas que o condomínio vai ter. Então, se algum dos condôminos deixa de pagar, isso compromete o orçamento e pode comprometer aí também, por exemplo, o pagamento das verbas salariais dos funcionários, do porteiro, do auxiliar de serviços gerais. Pode também repercutir no atraso das faturas da Cagepa, da Energisa. E aí, o que é que acontece? Se o condômino, por exemplo, teve seu negócio fechado, está desempregado, ele não pode deixar de pagar. Ele pode tentar fazer um acordo com o síndico para até mesmo tentar pagar de forma parcelada, com autorização aí do conselho, mas ele não pode deixar de pagar, não é justificativa para isso. O que é possível fazer? O síndico, principalmente percebendo uma crise um pouco mais ampla, né? Não só que repercute em um condômino, mas que repercute até mesmo na sociedade. Ele pode chamar uma assembleia, convocar uma assembleia com ponto de pauta específico para tratar sobre esses assuntos do orçamento e propor aí algumas medidas, revisão de contratos, por exemplo, para tentar baratear alguns contratos, alguns fornecedores, até mesmo se for o caso, demitir um funcionário para contratar um terceirizado, algo do tipo, para que a taxa de condomínio ela atinja um patamar mais baixo e dê para realmente todo mundo pagar, mas o que não pode é deixar de pagar. Até porque morar em condomínio é a coletividade. Tudo bem que a gente fica sensível com as situações pessoais das pessoas, mas é um todo, né? Ali não pode também, em detrimento de a coletividade sofrer, não é isso? Perfeito. Doutora Priscila, o Alberto, que está nos assistindo agora em Tambaú, a Neide, que está nos assistindo em João Agripino e outras pessoas, pegando esse raciocínio da doutora Gabriela, doutora Priscila, se um condômino, por um acaso, né, ela dá mais ou menos uma hipótese, está inadimplente, é possível o próprio síndico, de livre e espontânea vontade, isentar o tal dos juros, multas e os acessórios que aumenta substancialmente a dívida ou não? Essa é a pergunta mais feita no nosso dia a dia de advocacia, né, na área de cobranças. Não pode. Não pode, sozinho não, a não ser que a Assembleia autorize essa retirada de juros e multa. A gente sempre ouve as pessoas dizerem, mas todo canto negocia, a gente tem desconto, tem parcelamento. A diferença de uma pessoa física que negocia e um condomínio é que o condomínio está ali, através do síndico, representando uma coletividade de interesses. E todos nós, a partir do momento que vamos morar num condomínio, nós firmamos como um contrato. Nós aceitamos regras que estão postas ali e aquele valor de juros, de multa que foi previamente consignado na convenção, ele só pode ser suprimido mediante uma autorização desta mesma Assembleia que constituiu aquela convenção. Então, por mais que a gente se sensibilize com muitas situações de pessoas que de fato estão passando por dificuldade, problemas de saúde, a gente só pode fazer isso quando todos os condôminos forem convocados para deliberar sobre o assunto e a maioria deles entenderem que isso é possível. Caso contrário, não, a gente não pode
isentar. Então seria em tese, uma irregularidade do próprio síndico, se por livre e espontânea vontade ele não tem essa deliberação, ele vai e faz, num caso isolado, no caso de pessoalidade. Exato. Então é bom que os telespectadores fiquem atentos a isso. Isso, porque o síndico pode ser responsabilizado. Ele está fazendo renúncia de receita que não é dele, é do condomínio. Então ele pode sim vir a ser responsabilizado pelo condomínio para que tenha que reembolsá-lo desse prejuízo financeiro. Perfeito. Doutora Gabriela, o síndico ele pode levar os atrasos de pagamento do condomínio a órgãos como SPC, Serasa e outros? Sim, é possível sim. Até mesmo é recomendado que o condomínio, né, tenha algum tipo de regra de cobrança. Então, com 30 dias, por exemplo, vai uma cartinha. Com 60 dias, a administradora vai ligar, vai mandar uma outra carta, o síndico vai entrar em contato pessoalmente. Com 90 dias de atraso, por exemplo, ingressa a ação judicial. É possível que o condomínio faça já, por exemplo, um convênio com o Serasa para incluir as taxas em atraso no próprio Serasa. O que eu gosto de fazer é trabalhar com a ação judicial. Quando a gente ingressa com a ação judicial, de cobrança. Do tipo, não de cobrança, mas do tipo de execução, quando a gente executa os títulos, que são os boletos, né? Há um convênio entre o Serasa e o CNJ, que no Tribunal da Paraíba participa desse convênio, e aí o inadimplente de uma ação o inadimplente de taxa de condomínio, quando sofre uma ação de execução, o número do processo ele é inscrito no Serasa. Fica constando lá que existe uma ação judicial e com isso o condômino, principalmente quando tem aí uma empresa, quando quer fazer um financiamento, crédito, cartão, né, de crédito, então ele sofre essa restrição, que não é o condomínio que coloca, é o próprio Serasa que capta o número do processo e insere no banco de dados, e isso causa uma repercussão positiva para o condomínio, que o condômino, vendo essa restrição, vai atrás de pagar o condomínio para ter o processo encerrado e a restrição baixada. Também, já aproveitando aí um gancho, também é possível fazer o protesto dos boletos, certo? Tem condomínio, inclusive, que faz o protesto automático. Tem um condomínio que eu assessoro, que ele trata com uma regra nos boletos que com 30 dias de atraso já vai para protesto. Então é uma forma, um mecanismo de combate à inadimplência. Perfeito, até porque precisa. Pois não, doutora? Agora, em relação aos protestos de boleto, o que é preciso que o condomínio tome cuidado é que quando essa dívida for paga, tem que haver realmente uma diligência em fazer a baixa desse protesto. Por quê? O que é que a gente viu em muitos casos? Acho que você deve ter visto também, doutora. Às vezes muda de administradora, a informação se perde no meio do caminho, a inadimplência é regularizada e a restrição permanece. E aí, aquele condomínio que não é mais devedor fica com uma restrição extremamente prejudicial à sua vida financeira e isso acaba se voltando contra o condomínio, porque em alguns casos eles entram com uma ação indenizatória contra o condomínio por estarem negativados quando não estão mais inadimplentes e o condomínio que era credor passa a ser devedor eventualmente de uma indenização. Essa cautela então, né? Apenas essa cautela de ser diligente em realizar o protesto e fazer a baixa. Realmente é devedor. E em quem realmente é devedor, porque aí realmente é um risco maior ainda. Se você protege uma pessoa que não é devedora, é a indenização na certa. A gente vai para o intervalo, doutora Priscila, mas muita gente aqui já interagindo, querendo saber da senhora a diferença dos papéis. Olha só, do síndico para a administradora. Muita pergunta sobre isso. Vamos deixar para o próximo bloco, tá bom? Me siga no Instagram, @Romulo Soares Lima. Você me segue lá, eu sigo você cá. É claro, a gente vai fazendo durante toda a semana essa interface. Você pode, no meu direct, sugerir pautas, tirar suas dúvidas e a gente vai conversando durante toda a semana, tá certo? Então, a gente vai conversando sobre isso. A gente vai agora para um intervalo comercial. Fica com a gente porque voltamos já já.
Trust is all I need. All I need is trust. Trust is all I need. Às vezes, tudo que você precisa é confiança. A Allianz é sobre isso. É sobre ser alguém que está junto sempre. E depois de 40 torres entregues, é para isso que a gente acorda cedo. Para fazer a maior construtora da Paraíba ficar do tamanho da sua expectativa. Allianz. História de confiança. Agora, na TV Tambaú, Partiu Enem 2022. A redação é um dos critérios mais importantes na hora de garantir uma boa nota. E estar antenado sobre os possíveis temas é muito importante para não ser pego de surpresa. Confere só essa dica imperdível do professor Felipe Tomé, coordenador dos cursos de tecnologia da Uninasal João Pessoa. Vou aqui deixar algumas dicas que são importantes, que possam ser que caia na prova do Enem e também tema de redação. O metaverso pode ser um tema bastante importante, que venha cair na parte conteudista. A lei de proteção de dados, em si, que você está inserindo seus dados em um outro ambiente criado artificialmente. E também a parte de esporte eletrônico, de game, como é que é a utilização dos games em si para a aprendizagem. Então fique atento a esses temas que possam ser que caia não só na prova, como também tema de redação. Partiu Enem 2022. Oferecimento Uninasal e Enem. Aprendizado para você ir além. Tambaú Imóveis e Negócios está de volta e vamos para o Momento Imobiliário com o presidente do COFES, João Teodoro, que fala hoje sobre a conjuntura do mercado imobiliário na América Latina. Veja. Olá amigos, eu sou João Teodoro, presidente do Sistema COFES Cresce. E estou aqui de novo com vocês e hoje eu quero fazer um comentário a respeito da modernização das transações imobiliárias no Brasil. Nós sabemos que o governo federal editou e foi sancionado pelo presidente a Lei 14.382 de junho deste ano, de 2022, e essa lei ela resulta da medida provisória número 1085, lá de 2021, e ela traz, sim, algumas modernidades muito importantes para o sistema registral no Brasil. Ela criou, inclusive, um sistema chamado SERP, que é o Sistema Eletrônico de Registros Públicos, e que, na verdade, deve entrar em vigor efetivamente a partir de fevereiro do ano que vem, porque, obviamente, os cartórios têm de ter um tempo para se adaptarem às modificações produzidas por essa lei. Mas ela, de fato, traz modificações significativas que nós teremos a oportunidade de falar noutra ocasião para os senhores, mas é importante dizer agora, nesse momento, que preocupados com esse sistema de modernização imposto pela Lei 14.382, o sistema bancário está seguindo isso, por incrível que pareça, ou não tão incrível assim, mas os bancos estão preocupados em modernizar os seus próprios processos. Todos nós sabemos, por exemplo, que a escrituração de um imóvel financiado pelo sistema bancário não precisa ser ratificado por nenhum cartório, ela vai direto para o registro imobiliário. Portanto, os bancos fazem o papel do cartório de notarial, nesse caso. E os bancos estão preocupados com isso. Se há uma modernização proposta pela lei, nós também temos de nos modernizar. E alguns bancos já estão fazendo seus processos de financiamento totalmente eletrônico, sem sequer necessitar da presença do comprador, né, da pessoa que está comprando o imóvel, para, por exemplo, assinar a escritura, assinar alguns documentos, porque tudo isso é feito eletronicamente. Então, há uma modernização muito séria acontecendo no mercado imobiliário e é importante que nós, corretores de imóveis, estejamos acompanhando isso para podermos, obviamente, orientar a nossa clientela de como agir enquanto tiverem de fazer um financiamento imobiliário, por exemplo, sem sequer comparecerem ao banco que vai conceder o financiamento. Então, fiquem de olho nisso. Brevemente nós voltaremos também com alguma coisa mais efetiva sobre a própria Lei 14.382. Um grande abraço para todos vocês e até a semana que vem. Importante essa dica, né? A maior parte dos brasileiros tem como sonho principal comprar a sua casa própria. Você tem dúvida disso? Eu também não.
Para isso acontecer, é preciso achar uma empresa de credibilidade e com toda certeza que possa lhe garantir o sucesso da sua moradia. Então, conheça agora as oportunidades da Mais Construtora e também da construtora N Holanda. Veja. Muito bom dia para você que nos acompanha no Tambal Imóveis e Negócios. Você já sabe que as melhores condições do mercado imobiliário você só encontra aqui. E tem novidade chegando. A Mais Construtora está de volta, trazendo um empreendimento espetacular para você conhecer. Confira. Não compre imóvel na praia antes de conhecer o Noah Residence Club. Seu melhor investimento com o melhor metro quadrado da região. Com área de lazer completa, uma piscina com 30 metros de raia, uma área kids de piscina, um espaço de lazer sem igual. Não estou exagerando, viu? Procura teu corretor de imóveis, vem ver e conhecer cada detalhe desse empreendimento. Temos apartamentos decorados no local, uma maquete que você vai se apaixonar. Não fica de fora. Já está 45% vendido e você não pode perder essa oportunidade. Do projeto ao acabamento, o Prime View foi feito para surpreender você. E hoje o Flávio vai contar pra gente o que esperar da área de lazer desse empreendimento maravilhoso. Confira agora. Hoje estamos aqui no Prime View Residence, empreendimento mais inovador da N Holanda Construtora, para falar um pouquinho sobre a nossa área de lazer. Um empreendimento clube com área de lazer digna de resort. São mais de 40 ambientes, 4.500 metros quadrados, para todas as idades, todos os gostos. E a importância que essas áreas de lazer têm na integração entre as famílias. Os moradores do empreendimento clube, como o Prime View, com 99 apartamentos, vão poder se confraternizar, conviver no dia a dia. As crianças do empreendimento vão ter aquela convivência de longo prazo e isso só tem a agregar para quem vai morar num empreendimento desse tipo. Então não deixa de nos procurar, nosso escritório fica aqui, estamos aqui em frente, no próprio Prime View, todos os dias disponível para te atender. E aí, o que está faltando para você realizar o sonho? Entre em contato agora com a Mais Construtora e também com a construtora N Holanda. Todos os seus corretores de imóveis estão de plantão aguardando seu contato. Gestão de condomínio na crise, desafios e também oportunidades. É o assunto que estamos debatendo hoje. Estou esperando sim sua mensagem, seus beijos, seus abraços. Já estou recebendo muitas participações, obrigado pela audiência. Só lembrando o número 99854-2857. Doutora Priscila, muita gente interagiu e perguntando à senhora o seguinte: síndico, administradora, quais os papéis e principalmente nesse período que passou de pandemia, pós-pandemia, necessidade de se ficar de olho agora se essa nova cepa vai voltar ou não? O que é que a senhora diz aos telespectadores? É uma ótima pergunta, porque as pessoas confundem muito o papel de cada um. A administradora, Rômulo, ela vai dar os meios para que o síndico possa trabalhar, tá? Mas é o síndico quem toma decisões. A administradora, ela não tem o poder de interferir na gestão, no dia a dia do condomínio. O síndico é quem vai estar ali perto, quem vai estar ouvindo a comunidade, os anseios deles, as problemáticas vivenciadas, e é quem vai estar trazendo isso para a administradora, para que a administradora possa dar a orientação devida, tanto jurídica como a parte burocrática mesmo, para que o síndico possa saber como proceder e possa fazer notificações em caso de correção de comportamentos, para que as inadimplências sejam efetivamente cobradas, porque alguns síndicos acabam que têm uma política de gestão que prefere não ajuizar imediatamente os débitos que estão realmente vencidos. Sim. Então, isso fica muito de cada gestão. O importante é que eles estejam alinhados e que ambos sejam comprometidos realmente com essa missão. E uma administradora desorganizada realmente não vai trazer para o síndico uma satisfação daquilo que ele pretende. Então, perfeito. É um casamento de duas pessoas que têm que estar preparadas. Sintonia. E em sintonia, para que realmente possam colocar em prática toda a gestão do dia a dia, que é muito dinâmico.
E ainda tem uma pergunta aqui para a senhora, da Josenice, uma telespectadora que está nos assistindo, ela é de Campina Grande, está nos assistindo no portal t5.com.br. Obrigado, Josenice, pela sua audiência. Ela diz o seguinte, em resumo da cartinha dela, que ela é inquilina, mora em condomínio, em apartamento, e a dúvida dela é quem é a obrigatoriedade de pagar o IPTU, dela ou do proprietário, porque ela está com muita dúvida sobre isso. Então, quem é que tem a responsabilidade? Isso pode ser, antes de mais nada, consignado em contrato, tá? As partes elas podem dispor em relação a isso, mas via de regra quem paga o IPTU é o inquilino. Isso é uma responsabilidade que normalmente é repassada pelo inquilino, muito embora isso possa ser ajustado entre as partes. Em alguns casos, o proprietário fica com a responsabilidade. Apesar da Lei 8.245 de 91 está dizendo, né, doutora Priscila, que a obrigação é do proprietário, mas se tiver, como a doutora Priscila disse, no contrato, porque a própria lei diz, é do proprietário, caso não esteja estabelecido em contrato algo diferente disso. Então, se está no contrato, agora, se não está no seu contrato, aí não é certo. Mas, vamos lá. Doutora Gabriela, muita gente interagindo, e eu quero mandar um abraço aqui a Helena, ao Iago, a Júlia e também a todos que estão nos assistindo. Eles estão nos assistindo no Jardim Aeroclube e também a Rosiane, que está nos assistindo também em Campina Grande pelo portal t5.com.br. A pergunta que não quer calar. O pessoal viu vocês falando muito sobre tecnologia e chegou essa pergunta: como a tecnologia contribui juridicamente para uma gestão de condomínio? Eu acho que a tecnologia, sobretudo agora, depois da pandemia, veio muito para agregar dentro dos condomínios. Então, por exemplo, agora está cada vez mais comum a utilização da portaria virtual ou até mesmo da portaria eletrônica como meio de acesso para entrar no condomínio, né? Isso acaba também gerando uma repercussão. Em que sentido? Juridicamente, essa tecnologia que está chegando, ela repercute no direito trabalhista. Então, o condomínio ele vai dispensar os funcionários, né, o porteiro, por exemplo, para contratar uma portaria virtual. Querendo ou não, tem uma repercussão no âmbito trabalhista. Além de outras, né, querendo ou não, tem um controle melhor da entrada e da saída das pessoas, porque hoje você consegue... Alguns sistemas você consegue identificar quem é que entrou, quem é que saiu, o horário, sim, através da tag ou da digital ou através da senha pessoal. E também, por exemplo, temos o controle de ponto eletrônico dos funcionários do condomínio. Condomínio que tem muitos funcionários. Tem já aplicativos que faz esse controle eletrônico de ponto com o celular, sim, que pode ficar à disposição, por exemplo, na portaria. Todos os funcionários fazem esse controle de ponto. Isso é muito bom, o quê? Para a questão de controle de faltas, de hora extras. Isso vem realmente a agregar o condomínio, certo? As câmeras de segurança, né, de vigilância do condomínio também estão aí presentes, até mesmo para flagrar violências contra a mulher, que muitas vezes já chegou aqui para mim, que aconteceram no elevador do condomínio. E o síndico, ele precisa tomar uma posição, certo? Porque, por lei, o síndico é obrigado a, agir, no caso, né, de violência doméstica, né, ele precisa agir, precisa sim ir até a delegacia, né, e fazer essa denúncia. Perfeito. A gente vai, doutora Priscila, para um intervalo mais mas muita gente interagindo aqui sobre ainda esses aspectos da tecnologia, sobre a questão da portaria virtual. Aí tem uns casos aqui que é interessante para a gente analisar. Por exemplo, o condomínio que a portaria virtual deixa aberto. Então, quem é a responsabilidade? Então, vamos daqui a pouco tirar essas dúvidas dos telespectadores. Já me segue no Instagram? Ainda não? Então, anota aí, @Rômulo Soares Lima. Eu compartilho o meu dia a dia, te deixo atualizado sobre outros assuntos. Agora a gente vai para um intervalo comercial. Continua aí com a gente, porque voltamos
daqui a pouco. Sai daí não. Tu vai pra onde? Estou indo pro clube, mulher. Tu não falou que ia pra casa? Sim, eu vou. Eu moro num verdadeiro clube com vida de rainha, mulher. Aqui no Império Residência Club você tem piscinas, churrasqueira, espaço gourmet, espaço kids, espaço fitness e muito mais. Apartamentos com 2 ou 3 quartos em uma suíte, varanda, sala para 2 ambientes, parcelas em média de R$570 com toda a documentação inclusa. Então corre e aproveita porque tudo que é bom acaba rápido e aqui não é diferente. Muitas vendas. Fala com a Pri. É com imensa alegria que chegamos no coração da cidade, no shopping em Tambiá, para ficar mais pertinho de você e ajudar mais pessoas a realizar o tão almejado sonho da casa própria, trabalhando de domingo a domingo, porque com sonhos não se brinca, vibra champa! Servir é um ato precioso, que precisa ser feito com responsabilidade, ética e dedicação. E nós da Planserve somos referência nisso. Estamos presentes no Nordeste atuando no segmento de segurança eletrônica, terceirização de serviços e portaria virtual. Oferecemos soluções inovadoras, levando evolução até você, por uma equipe comprometida com resultados e um futuro cada vez mais seguro. Planserve. Visite nosso site e redes sociais. Ficaram com saudades, mas eu estou de volta. E já, claro, vamos conversar de um assunto importante. Estamos aproximando a metade do mês, mas a campanha Novembro Azul continua alertando a população quanto aos riscos do câncer de próstata e a importância do diagnóstico precoce. Você, homem, você cuide da sua saúde. É de extrema importância, acabe esse preconceito. Vá ao seu médico, vá ao seu urologista, pesquise, faça a sua parte. Veja o que diz o médico urologista Hermano Cavalcante. Assista. É um mês muito especial para nós urologistas, principalmente devido a essa tão importante campanha, que é a campanha do Novembro Azul, que procura a conscientização sobre a saúde masculina de uma forma geral, mas com um foco especial, uma atenção especial em relação ao diagnóstico precoce do câncer de próstata, que é o câncer, infelizmente, mais comum dos homens. 1 a cada 6 homens, infelizmente, vai acabar desenvolvendo esta doença. E quando a gente faz o diagnóstico nas suas fases iniciais, quando a doença ainda não manifesta nenhuma sintomatologia, ou seja, o paciente não sente ainda nada, nós temos a possibilidade de propor um tratamento que seja curativo, chegando a mais de 90% a chance de cura quando a gente faz o tratamento na sua fase inicial, quando é uma doença localizada restrita na próstata. Daí, esse mês ser um mês tão importante para a gente, ser um mês de conscientização da saúde do homem e de a gente enfatizar e ficar sempre relembrando da importância de fazer os exames preventivos a todos os homens, principalmente a partir dos seus 50 anos de idade. Fica a mensagem, né? Busca um imóvel para vender, comprar, alugar ou investir? Você, claro, vai encontrar agora. Veja as oportunidades da FK Imóveis e da Jampa Imobiliária. E com a FK Imóveis ficou bem mais fácil dar um passo rumo à sua felicidade no Reserve Garden Residência. Priscila Finizola traz todos os detalhes para você agora. Já te falaram que a oportunidade bate a porta e só bate uma vez? Preste atenção no que eu vou te apresentar agora, esse lindo empreendimento que possui uma área de lazer completa, o Reserve Garden. Fica na melhor localização dos bancários, tem
Tem piscina adulto e infantil, espaço gourmet com churrasqueiras, salão de festas, academia toda equipada, salão de jogos e muito mais. Apartamentos de 2 e 3 quartos, com varanda, suíte, sala para 2 ambientes, cozinha com bancada de granito e o melhor de tudo isso, o preço desse empreendimento. A partir de R$ 182.900, com toda a documentação paga pela construtora, você não vai gastar nada por isso. Então tá esperando o quê? Corre e aproveita essa oportunidade. Sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. Com grandes oportunidades, atendimento personalizado e também as melhores condições na hora de fechar negócio, a Jamp Imobiliária traz sempre um empreendimento que é a sua cara. E hoje o Éder traz mais novidades para você. Confira. Olha, eu aqui, Éder da Jampa, trazendo mais uma grande oportunidade para você sair de vez ao aluguel e realizar o sonho da casa própria com a imobiliária que mais ajuda as pessoas nessa conquista tão importante. Olha só esse belíssimo empreendimento aqui no Valentina, por trás do Parque Cowboy, ao lado do Shopping Terrasol, que tem padaria, tem supermercado, tem lotérica, ônibus acessível, tudo pertinho para você morar bem junto com sua família. Apartamentos com sala ampla, varanda, 2 quartos, WC social, playground. E imagina aí, tudo isso com entrada zero, documentação inclusa e parcelas em média de R$ 550. Isso mesmo, não perde essa grande oportunidade que nós da Jampa iremos te ajudar da melhor forma possível, com entrada zero, documentação inclusa e sua carta de crédito é feita na hora. Não perde tempo. A imobiliária que está trabalhando domingo a domingo com muito amor, carinho e dedicação para ajudar o maior número de pessoas a realizar o grande sonho da casa própria. Porque você já sabe, com sonhos não se brinca. Vem pra Jampa! Agora eu digo, não perde tempo. Liga agora e garante as oportunidades que a FK Imóveis e também a Jamp Imobiliária te oferece. Damos continuidade ao bate-papo importantíssimo sobre gestão de condomínio na crise. Os desafios e, evidentemente, as oportunidades. Estou esperando, sim, tua ligação, tua mensagem, teu beijo, teu abraço. Estou recebendo muito obrigado pela audiência. Só lembrando que é no 99854-2857. Obrigado mesmo pela sua participação. Doutora Priscila, portaria virtual. A gente falou aqui tecnologia com a doutora Gabriela. E muita gente botando vários casos. Eu peguei um que é interessantíssimo. A pessoa entrou o condomínio e deixou a porta aberta. De quem é a responsabilidade se houver uma invasão de uma pessoa, de um criminoso ou de um animal, alguma coisa? Como é que fica essa situação para que o telespectador entenda que as facilidades existem, mas também a responsabilidade tem que está dentro da consciência de cada condomínio, ou verdade. Não? Então, as tecnologias, elas são muito benéficas. Agora, como tudo na vida, demanda um pouco de adaptação de nós. Quando a gente tinha a figura do porteiro presencialmente, todo o controle de acesso era feito ali e ele era o responsável por qualquer incidente que ocorresse. E a pessoa do porteiro acaba repercutindo no condomínio por inteiro. Então a responsabilidade era compartilhada. Perfeito. A partir do momento em que essa responsabilidade é muito mais transferida para um condômino que autoriza, digamos assim, o ingresso de uma pessoa e essa pessoa deixa o portão aberto, isso vem a trazer para o condomínio algum tipo de prejuízo financeiro, algum dano, a segurança, por acaso, tenha ficado fragilizada, aí essa responsabilidade vai ser atraída para o condômino que, de fato, não se cuidou em verificar se, de fato, a porta foi fechada corretamente. Então, é muito importante que a Assembleia seja consultada para que se pense na portaria eletrônica e na virtual, para que aquela comunidade entenda se aquilo é viável para eles. Porque tem prédios que têm uma característica de pessoas mais idosas e que eles não estão prontos, digamos assim, ou não estão interessados naquela modalidade. Aquilo ali tem que refletir um pouco do perfil das pessoas que moram ali. Aquilo já não é mais não é uma rotina da vida de determinadas pessoas, né? Exato. Então tem que refletir um pouco do perfil de cada um para ver se aquilo ali é interessante, porque eles estão sendo responsáveis por aquela
segurança do condomínio, representada pela porta de entrada e de saída. Não vai ser todo condomínio que vai se adaptar à portaria virtual, à portaria eletrônica. É uma situação que é muito boa, é muito prático, mas muitas vezes muitos condôminos reclamam que não tem a figura daquele porteiro para receber uma encomenda, para orientar alguém que vai fazer uma visita, um prestador de serviço. Então, nem sempre a portaria virtual ela vai atender a demanda daquele condomínio. E isso realmente tem que ser discutido em assembleia. O pessoal às vezes pensa mais na parte de economizar, né? Exato. Dos encargos trabalhistas, desonerar a folha de pagamento, mas... Baixar a taxa de condomínio. Isso, mas não é tão simples assim. Para condomínios com muitos idosos, por exemplo, já não funciona tão bem. Mas para condomínios que tem um perfil mais de jovens, de flats, até que costuma funcionar. Perfeito. Agora, pegando essa deixa, doutora Gabriela, muita gente aqui interagindo, eu pego com dúvidas ainda o seguinte: como acontecem as assembleias de condomínio? Como é que é a convocação, como é que é? E algo que foi, assim, uma disciplina dentro do condomínio, que foram as assembleias virtuais. Ainda pode, ainda não pode? Como é que está funcionando isso? Então, as assembleias elas são previstas tanto na Convenção do Condomínio, mas também no Código Civil. E no Código Civil, até então, não havia a previsão expressa de que a Assembleia haveria possibilidade ou até mesmo a proibição da realização da Assembleia virtual ou híbrida. No entanto, isso mudou. Agora, em março desse ano, o Código Civil ele sofreu uma atualização, foi modificado para permitir que fossem realizadas as assembleias virtuais e híbridas, desde que, primeiro, não houvesse essa proibição na convenção do condomínio. Então, se você é síndico e vê que na sua convenção tem proibido, realmente só pode permitir, você só pode realizar a assembleia virtual se modificar aí a convenção. Mas até agora eu confesso que não cheguei a ver nenhuma convenção com essa proibição, certo? E também uma outra situação que é prevista em lei para ser permitido, autorizado essa assembleia virtual, é dar aos condôminos a possibilidade de debater e discutir os temas, inclusive com poder deliberar sobre o tema. Então, se é somente a votação, não é possível, tem que haver realmente o debate, então através de uma videochamada, através pelo menos do chat, né, desses aplicativos que se utilizam hoje em dia. Mas é possível sim. Claro. A gente vai, doutora Priscila, vai mais um intervalo, mas muita gente interagindo aqui falando sobre reforma, nesse período de crise e tal. Vamos daqui a pouco voltar com esse assunto que é muito polêmico, mas a gente tem que orientar os telespectadores. Me siga no Instagram, @RômuloSoaresLima. Você me segue lá, eu lhe sigo de volta, com toda certeza, e a gente vai interagindo durante toda a semana. A gente vai para mais um intervalo, não troca de canal, por quê? Voltamos já já. Bom dia, sol! Bom dia, mar de Cabo Branco! É assim que você vai saudar cada manhã no Jardim dos Corais da MRV. Apartamentos com opções de vista para a orla, área privativa, lazer completo com piscina e muito mais. E tudo com facilidades incríveis para você viver toda essa evolução morando na deslumbrante região dos Bancários e Altiplano. A Jampa, a imobiliária que mais ajuda as pessoas a realizar o sonho da casa própria, traz para você apartamentos com entrada zero, documentação inclusa e parcelas em média de R$ 550. Sua carta de crédito é feita na hora. Estamos no Geisel, Valentina, Bancários e agora no coração da cidade. Porque com sonhos não se brinca. Vem pra Jampa! Já retornamos e você sabia que é possível ficar dentro de tudo, por dentro de tudo.
e aqui acontece no mercado imobiliário através do portal T5? Não? Pois é, o blog T5 Imóveis, eu te atualizo toda semana sobre destaques, né, do segmento imobiliário e das principais novidades de todo o Brasil. Clica ali para demonstrar como você clicou, vai na barra de rolagem, clicou T5 Imóveis, aí vai estar lá com toda certeza o artigo. Para quem não está na Paraíba, também pode acompanhar o programa, como muita gente está linkada agora, ao vivo no portal t5.com.br, tá certo? E quando eu escrevo alguma coisa, é sempre algo que vai trazer para você uma informação sobre legislação, sobre o poder de decisões do Poder Judiciário, coisas do dia a dia. Acessa lá, é informação na palma da sua mão. Portal T5, a informação no seu tempo. Está procurando por um imóvel que atenda a todos os requisitos que você sonha para o seu lar? Então você está no programa certo. Confira agora as novidades da construtora Guedes Pereira e também da Porto Inc. Veja. O Jade Miranda é sinônimo de morar bem. E hoje nós vamos conhecer quais os diferenciais que esse empreendimento inovador está trazendo a João Pessoa. O prédio conta com diferenciais de luxo, a começar pela sua arquitetura sensorial, que traz esquadrias do chão ao teto. Isso garante a maximização da iluminação do espaço, além da maximização de ventilação e de conforto para o ambiente. Então, de qualquer um dos apartamentos, você pode ter sim uma vista para o mar, exclusiva, além dos elevadores panorâmicos. Existe também uma preocupação com a sua exclusividade dos apartamentos em que ficam atrás. Lá tem um hall de ventilação muito mais ampliado, onde é que você pode curtir o melhor e mais valorizado metro quadrado da cidade de João Pessoa. O Grupo GP possui um setai para cada estilo. Vem aí o Beach. Saiba todos os detalhes com Laís Bandeira. Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre o Setai Beach Resort e Residência, o nosso lançamento localizado pé na areia da praia de Ponta de Campina. Um empreendimento elaborado por arquitetos renomados do nosso país. O Setai Beach Resort e Residência é a melhor opção para quem quer investir, morar e veranear. Para saber mais informações, consulte o seu corretor. Você vai ver agora um simpósio das mulheres, importante esse, que vai ser na próxima quinta-feira, que vai ser o primeiro simpósio das corretoras de imóveis da Paraíba. Veja aí. Bom dia, Rômulo. Vim aqui fazer um convite especial para você e todos que estão nos assistindo. É isso mesmo, Ana Célia. No próximo dia 17, na quinta-feira, no auditório do Uniesp, estaremos realizando o primeiro simpósio das mulheres corretoras de imóveis da Paraíba. Apesar de levar esse nome, Mulheres Corretoras de Imóveis, esse evento é aberto a todo o público. Homens corretores, homens não corretores, mulheres, enfim, vai ser um dia fantástico, cheio de informações. A gente vai ter palestrantes falando sobre temas como mercado de luxo, arquitetura, oratória, patrocínio no Facebook, olha que legal, consultoria de imagem e também marketing digital. Então, tudo isso vai ser dado para você que for lá para o evento, nos prestigiar a Comissão das Mulheres, Marisa, Ana Célia, e muito mais. Se você quiser se inscrever, as inscrições ainda estão abertas, é pelo Simpla. A gente vai passar mais informações para vocês. E o valorzinho baixinho. As vagas já estão acabando, não é mesmo, Ana Célia? É isso aí, vamos todos. Estou aguardando você, Rômulo. Com certeza estarei lá. O ingresso, só lembrando, pode ser comprado pelo site Simpla e o link para adquirir está no site e no Instagram do Cresce Paraíba. Gestão de condomínio na crise, desafios e oportunidades é o tema que estamos sim debatendo agora. 99854-2857 é o nosso WhatsApp que você pode interagir aqui. Doutora Priscila, muita gente falando aqui do seguinte:
Fazer uma reforma em condomínio não é uma coisa muito simples, muito fácil, mas resolveu fazer a reforma, uma ampliação, um plus, o síndico, isso na área comum, na área que não é privada. O síndico, ele, através de autorização da Assembleia ou não, pode aumentar essa taxa para exatamente fazer essas ampliações e reformas? Rômulo, você tem uma coisa que acaba com uma gestão de condomínio, a inadimplência. Então, assim, o que a gente sempre conversa com os síndicos e recomenda é que quando for no início do ano que é feita a Assembleia Ordinária, seja apresentado um plano de orçamento anual que já contemple algumas necessidades que já são vislumbradas ali para que a taxa reflita já esses gastos que vão acontecer. Isso permite com que já no início do ano os condomínios possam fazer seu planejamento pessoal também de acordo com aquela taxa. Não pode ser assim de uma hora para outra? Até pode, mediante taxa extra que precisa ser aprovada, tá, na Assembleia. A Assembleia tem que ter uma pauta específica. É muito importante que o edital de convocação preveja o item que será deliberado, a possibilidade de aprovação de taxa extra e mediante a aprovação da Assembleia, sim, é possível. Agora, a taxa em si, ela é reajustada anualmente. Perfeito. De acordo com esse plano orçamentário. E aí, a gente, como eu falei, sempre recomenda que seja já pensado isso no começo do ano, porque as taxas extras acabam que muita gente não está preparado para ela e é um tiro no pé, porque vira inadimplência e aí o síndico não vai conseguir finalizar essa obra se ele não tiver recursos suficientes. Então, perfeito, tem que ser realmente bem pensado e tem que ser aprovado. Doutora Gabriela, muita gente querendo saber aqui coisas assim. PETs em condomínio, às vezes é polêmico. Como fica a circulação desses PETs em condomínio nas áreas comuns? Na verdade, esse é um assunto super polêmico. Eu converso muito com síndicos, com condôminos que têm animais de estimação e sempre é um assunto que repercute muito, porque a gente tem hoje essa tendência do pet friendly. O que é isso? É ser amigável aos animais de estimação. Então você vai no shopping, hoje em qualquer dos shoppings aqui de João Pessoa, é permitido você ingressar com o seu animal de estimação. E isso está sendo trazido também para dentro dos condomínios. Então tem condomínios novos hoje em dia que eu já aprovei regimentos internos em que os condôminos demandaram para permitir a circulação, até mesmo a permanência dos animais dentro de algumas áreas comuns, por exemplo, dentro do salão de festas. No entanto, o que é tradicional é que os pets eles só possam circular da porta da casa, né, da porta do apartamento até a portaria, até a garagem. Eles não podem permanecer. Eles podem transitar, né, de um destino ao outro, mas não podem permanecer nas áreas comuns. Para que eles permaneçam nas áreas comuns, é preciso que haja a previsão no regimento interno. Na verdade, o regimento ele tem que trazer um capítulo específico sobre os pets nos condomínios, nos apartamentos, para determinar, por exemplo, se eles podem transitar em qualquer ambiente, se eles podem permanecer ou até mesmo se tem alguma regra específica ou não sobre isso. Inclusive, um telespectador aqui mandou uma foto e tudo, que uma moradora estava entrando na piscina com o seu cachorrinho. Não. Aí não pode. Por que não? Entrar na piscina, o cachorro ele vai contaminar, por exemplo, a água, vai trazer até aí mais um custo para o condomínio para tratar essa piscina. E tem pessoas que são alérgicas, então nem todo mundo é obrigado a conviver com os animais dos outros, certo? Então, por isso que esse assunto dos pets, eles têm que ser levados para as assembleias para que os condôminos decidam se aquele condomínio tem uma posição mais rígida ou mais liberal. Certo? Ou até mesmo entrar em um meio termo. Em algumas áreas é permitido e outras não. Mas, por exemplo, na piscina, realmente eu não vejo essa possibilidade, porque vai afetar o uso pelos demais. Perfeito. O Rafael Carvalho, que está nos assistindo agora, ele é até corretor de imóveis, doutora Priscila, ele diz o seguinte, que não é difícil dele, pegando a deixa de atas e assembleias que são lavradas, e depois
é aprovado, evidentemente, pela maioria. É a democracia de se morar em convivência entre coletividade. Aí ele diz que esse morador, ele é contra tudo que é aprovado no condomínio, porque não usa piscina, salão de festa, ele acha que não se beneficia de nada, né? Então, ele pode se furtar a deixar de pagar o condomínio porque ele é contra as decisões da Assembleia? De forma alguma. Quando a gente vai morar em condomínio, a gente tem que aceitar o que é decidido pela maioria. Então, seja você contra ou não, utilizando ou não, tem gente que fala assim, mas eu não uso a piscina, mas eu não uso o salão de festas, mas meu apartamento está fechado, eu estou morando fora. Existem contas básicas que são rateadas mês a mês, de energia, de funcionários, enfim, o serviço está à disposição do condômino. Se ele utiliza ou não, isso está ao critério dele. Agora, a obrigatoriedade, ela é para todos. Ele precisa arcar com aquela taxa que foi rateada, desde que ela tenha sido aprovada. Caso ele entenda que houve uma irregularidade na aprovação da taxa, em algum quórum de assembleia, ele tem que suscitar essa nulidade, seja na própria assembleia ou mesmo judicialmente. Mas, para isso, ela precisa ser declarada inválida, declarada nula, e não simplesmente eu não vou pagar porque eu não concordo ou porque eu acho que aquela assembleia não valeu, não foi válida. Eu quero mandar um abraço para Luziele, de São Vicente do Seridó, e está mandando um beijo para Nicolas e Vitória, que são os filhos dela, diz que está assistindo a gente aqui em João Pessoa. Obrigado pela audiência. E muita gente interagindo aqui com perguntas, e doutora Gabriela, e assim, com vários temas polêmicos. Então, como o programa já está chegando ao final, vamos tentar responder todos, mas de uma forma mais rápida. E uma pergunta que as pessoas estão com dúvida aqui, vai ter agora a Copa do Mundo, daqui a 9 dias. É uma realidade, né? Saímos agora de uma luta política e vamos entrar na Copa do Mundo. Até onde é permitido convidar amigos para as áreas comuns, para os seus apartamentos? Como é essa regra? Como fica? O que é que o telespectador pode se preparar aí? Porque é um momento, depois dessa pandemia, onde todo mundo quer se confraternizar. E Copa do Mundo, a gente já sabe, né? De 4 em 4 anos. O que é que a senhora pode orientar os telespectadores? Então, Rômulo, a Copa do Mundo, a gente sabe que o brasileiro ele tem essa tendência de se reunir e torcer. E muitas vezes isso acontece dentro dos próprios apartamentos, dos condomínios. Quando a gente fala dentro do próprio apartamento, a gente não pode, em regra, proibir o ingresso de visitantes, certo? Limitar o número é algo complicado, até mesmo porque cada um vai saber ali quantas pessoas vai comportar dentro do seu apartamento. Mas quando a gente trata de áreas comuns, aí sim, o síndico ele pode exigir que seja cumprido com a capacidade de reserva, por exemplo, do salão de festas, da área gourmet, para que aqueles convidados se reúnam, né, na presença do condômino para assistir um jogo. Mas devendo se atentar realmente, até mesmo agora com essa questão da Covid, né? A gente sabe que tem que cumprir aí com a capacidade do local, não pode exceder. Perfeito. Uma das perguntas muito interessantes, doutora Priscila, eu achei também, é que tem algumas pessoas contando alguns casos, que são longos os casos, mas eu resumi numa pergunta muito interessante, que é a preocupação dele, como funciona o acondicionamento de lixo pelos condôminos. Aí eu vou só dar uma dica. Tem um que diz que o cidadão, em vez de botar na lixeira o seu lixo, ele bota na porta do seu apartamento. E fica aquele mau cheiro e outras coisas que ele vem delimitando aqui. Mas como é que a senhora aconselha essa questão de gestão e essa crise entre moradores? É algo que a gente realmente percebe que tem incomodado muito, porque às vezes a coleta passa num horário que o morador não está em casa, e aí para que ele libere aquele lixo que ele estava acondicionando, ele deixa na porta. Realmente isso aí é proibido, principalmente porque causa um desconforto aos demais condôminos, aos visitantes, não deixa o ambiente salubre. Então, assim, a gente recomenda que permaneça com o lixo dentro das unidades até a hora da coleta, que acondicionem sacos resistentes, porque muitas vezes
aquele saco que está rasgado, que libera líquidos no trânsito do apartamento até o elevador, e aí o condomínio vai ficando, de uma forma geral, sujo e inapropriado para a convivência. Animais, atrair insetos, tudo. Então, realmente é importante não só o local de acondicionamento, mas a sacola mesmo que a gente coloca para que isso não venha trazer esse desconforto. Ainda a Copa do Mundo, para a senhora dar a sua colaboração, é permitido colocar bandeira, porque a gente viu isso muito nas eleições, bandeira na fachada, na varanda, é permitido ou não é? Como é que funciona dentro de condomínio? É um assunto bem polêmico, mas assim, a grosso modo a gente pode falar que fachada tem proibição legal de não alteração. Então, condomínio vertical, colocou uma bandeira na varanda, se meu vizinho colocar uma maior, eu uma menor, o outro com mastro, outro sem mastro, vai alterar. Então, a gente recomenda que não. Contudo, falando em gestão de crises, existem situações que são transitórias e outras que são permanentes. Eu acho que a gente não precisa se apegar tanto à norma legal para situações que são transitórias. Estamos falando de Copa do Mundo, é final da Copa, quer colocar a bandeira, exercer seu patriotismo, tudo bem. Eu acho que o síndico tem que ter esse bom senso de dialogar com o seu condomínio e entender o que realmente eles querem. Agora, se aquilo ali atravessa o tempo e passa a ser uma conduta permanente, aí eu entendo que não. Eu acho que isso fere, sim, a norma e há uma alteração de fachada. Questão de estética também. De estética. E aí, a gente abrindo precedentes, a gente tem um caminho sem volta. Então, Perfeito. eu entendo que deve ser realmente vedado pelo condomínio. Há muita pergunta aqui sobre o seguinte, ainda sabe aquela polêmica do Airbnb, mas de uma forma diferente. Ao alugar o apartamento no formato do Airbnb, que é uma espécie de locação como se fosse hotel, as áreas comuns podem ser utilizadas, eles chamam de hóspedes, ou não? Então, hoje já tem algumas jurisprudências, algumas decisões que tratam da seguinte forma. Para haver esse tipo de proibição, tem que estar previsto na convenção e no regimento. Então, a convenção deve trazer justamente essa proibição, essa limitação, vamos dizer, do uso de determinadas áreas comuns pelos hóspedes. Então, não é sensato, né? Não há bom senso em um hóspede que vai passar ali um final de semana, 15 dias, alugar, por exemplo, o salão de festas para fazer aí sua festividade, fazer um aniversário, uma comemoração, porque ele vai trazer um transtorno para os condôminos, vai trazer muita perturbação e ele vai embora, certo? Diferente é utilizar a piscina, a academia. Em alguns condomínios, a gente sabe que a área de lazer não é suficiente para todos os condôminos. Então, há a possibilidade de trazer na convenção e no regimento a limitação, por exemplo, do uso somente para moradores ou então para inquilinos que não sejam temporada. A gente vai para o intervalo rápido, muita gente querendo saber o seguinte, como se expulsa um condômino antissocial? Vamos dizer no próximo bloco. Já me segue no Instagram? Não, @Rômulo Soares Lima, você me segue lá, eu lhe sigo de volta. Agora a gente vai para um intervalo, vamos dar uma pausa, mas voltamos rapidinho. Continue aí com a gente, porque voltamos já já. E vamos à pergunta final. Quem você deve procurar para realizar transações imobiliárias? Influencer digital? Porteiro? Corretor de imóveis? Todas as alternativas? Eu vou arriscar. Cuidado, hein? Você pode perder tudo. Todas as alternativas. Errou! Perdeu tudo! Não arrisque. Procure sempre um corretor de imóveis credenciado. Uma campanha do Cresce Paraíba. Tambal Imóveis e Negócios. Oferecimento Cresce Paraíba. 60 anos de regulamentação da profissão do corretor de imóveis. MRV. Mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. Jampa Imobiliária. Com sonhos não se brinca. Construtora Aliança. Aqui eu vivo melhor. Grupo GP Exclusive. Toda linha Setai com obras aceleradas. Sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. 98677-2008. Porto Inc. Siga o nosso Instagram, @porto.inc. Mais construtora, construindo sonhos para você e a sua família.
Tambal Imóveis e Negócios está de volta e vamos para o Minuto T5 com ele, Lucas Santiago. Bom dia, qual é a boa de hoje, Lucas? Bom dia, Rômulo, bom dia para todo mundo que está nos assistindo. A gente começa falando que a Sociedade Brasileira de Infectologia defendeu o incremento da vacinação, a volta do uso de máscaras e outras medidas para evitar que o cenário atual de alta nos casos de Covid-19 traga um possível aumento de internações, superlotação nos hospitais e mais mortes no futuro. A entidade divulgou nota técnica de alerta elaborada por seu Comitê Científico de Covid-19 e Infecções Respiratórias e assinada pelo presidente da SBI, Alberto Chebado. A SBI alerta que o cenário é decorrente da subvariante Omicron BQ1 e outras variantes e pede também que o Ministério da Saúde, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária tenham atenção especial às medidas sugeridas. Como, infelizmente, pelo menos no meu ciclo social, eu tenho visto aí um aumento realmente nos casos de Covid-19 e aí a gente precisa ficar alerta com a possível volta de algumas medidas preventivas. Precaução é tudo. Mais alguma notícia? Tem sim, acontece no próximo domingo, amanhã, a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio 2022. E a Polícia Militar deflagrou na manhã de ontem uma operação com o mesmo nome do Exame Nacional, a Operação Enem 2022. Ela conta com mais de 1.000 oficiais que irão atuar na segurança das provas e utilizar vários recursos tecnológicos para auxiliar no policiamento, a exemplo de aparelhos de drones, câmeras e policiais motorizados. Aqui na Paraíba, Rômulo, serão 834 locais de provas que acontecem nas cidades de João Pessoa, Campina Grande, Patos e Cajazeiras. Sendo assim, serão realizadas 124 escoltas. Lá no site T5 também é possível saber como consultar o local de prova do Enem, ver o que pode e o que não pode na hora da prova e os ônibus extras que serão programados para essa data. A gente deseja aí boa sorte para todos os candidatos. Obrigado, Lucas. Até o próximo sábado. Até o próximo. Estamos de volta com um assunto muito importante, que é você adquirir um imóvel que tenha conforto, amplitude, localização ou qualidade no acabamento. No nosso giro de ofertas, você vai ver que não precisa escolher nem entre uma coisa, nem entre outra. É possível sim ter tudo em um preço que cabe dentro do seu bolso. Então acompanhe agora o lançamento e as novidades da Construtora Aliança e da MRV Engenharia. Já pensou em viver o melhor do verão na Praia de Formosa, em Cabedelo? É isso mesmo. A Aliança tem um empreendimento perfeito para você. Stephanie, traz mais detalhes para gente. O Blue Beach é um produto pé na areia na Praia de Formosa da Construtora Aliança. Com apartamentos que vão de 65 a 100 metros quadrados, o Blue Beach vai trazer uma área de lazer completa, estilo resort, trazendo sofisticação, bem-estar e qualidade de vida. Com a localização privilegiada, onde o verão se faz presente 365 dias por ano, a entrega está bem próxima, está prevista para março de 2023. Venha conhecer o Blue Beach no nosso Espaço 360 na Avenida Edson Ramalho ou procure um corretor da sua preferência. E atenção, corretor e corretora de imóveis, tem oportunidade no time da MRV. Se liga nessa novidade muito importante. Sabe aquela oportunidade de faturar? A MRV está aqui presente na Paraíba e está buscando novos corretores. A MRV está aqui para te abraçar, te instruir e promover isso em você. Aqueles que querem aderir e querem ingressar aqui na MRV, compareça à nossa loja aqui no Bancários e verifique as condições. E tem mais, você que quer entrar nessa área, nessa profissão, compareça aqui na nossa loja e veja qual é o processo para você ingressar na maior e melhor construtora da América Latina. Vem! E a Comissão de Esporte, Cultura e Lazer do Cresce Paraíba vai promover mais um evento hoje, sábado, dia 12, para a categoria. É mais tarde. E os corretores de imóveis, Leandro Xavier e também Gui Rodrigues, eles trazem detalhes deste maravilhoso evento. Veja.
Bom dia, Rômulo, bom dia a todos vocês. Nós estamos aqui passando para lembrar que hoje nós temos evento Play no Esporte, Stop no Trabalho. Isso mesmo, corretor, esperando vocês na Arena Play a partir das 15 horas, localizado no Aeroclube. Vai ser um dia repleto de atividades, beach tênis, vôlei, música ao vivo e vários brindes. Corretores e corretoras, ainda temos vagas. Se inscreva no site do Cresce. As inscrições são gratuitas, veja só, e ainda podem ser feitas no site do Cresce PB, ok? Agora a gente continua debatendo tudo sobre gestão de condomínio na crise, os desafios e oportunidades. 998542857 é o nosso WhatsApp. Muita gente aqui perguntando como a gente consegue expulsar ou não um condomínio antissocial, doutora Priscila. Isso não é simples, não. Tem gente que acha que se foi antissocial, automaticamente pode ser expulso do prédio. Então, o primeiro ponto é o síndico se resguardar no sentido de notificá-lo, porque a gente tem que tentar remediar o problema. A gente não pode privar uma pessoa do seu direito de propriedade por uma situação pontual. Então, se é um comportamento reiterado, se ele já foi notificado, não corrigiu o comportamento, o síndico tem que convocar uma assembleia para que 3/4 dos condôminos possam taxá-lo, digamos assim, de antissocial e aplicar uma multa que pode ir até 10 vezes o valor da taxa mensal de condomínio. Então, feito isso, aprovada a aplicação da multa, ainda assim o condomínio não venha a se readequar no seu comportamento, aí sim o síndico pode vir a levar o caso para o judiciário, já que não existe um procedimento legal já previsto especificamente, então tem que levar para o judiciário para que o judiciário dê essa chancela, que entenda, mediante a aprovação, mediante a colheita de provas e entendendo que há de fato uma situação de inviabilidade de convívio, aí sim ele será não privado totalmente da sua propriedade, ele será afastado daquela convivência e poderá assim, digamos, locar o imóvel, dispor do imóvel de modo que a convivência dele não seja mais tolerada pelos vizinhos. Perfeito. Uma das coisas que mais acontece, doutora Gabriela, é que os motoboys são obrigados a ficarem lá embaixo por questão de segurança. Isso é proibido? Tem outra forma? O que é que a senhora orienta nessa gestão de condomínio, que não é uma coisa muito simples, né? Então, não é simples, mas em relação ao motoboy, principalmente quando faz a entrega de lanches, né? A gente tem realmente essa regrinha básica de segurança dos condôminos ter que descerem para buscar o lanche. O motoboy ele não pode estar subindo nos elevadores e está aí exposta à segurança do condomínio. Nesse tipo de situação, a gente tem a permissão para quando faz a entrega de água, daqueles botijões de água, né? E tem alguns condomínios que ainda não tem, são mais antigos, não tem gás canalizado, botijão de gás também, porque hoje já é proibido. Mas vendedores de lanche, farmácia, nada disso pode subir. O que pode ser feito em alguns condomínios, é permitido que o porteiro coloque o lanche ou a encomenda no elevador, certo? E aí o condômino pega diretamente do elevador. Mas o motoboy entrar e deixar até a porta do apartamento, isso não é permitido. O Valdez, ele está perguntando o seguinte, pergunta aí à doutora Priscila se a pessoa pode perder o seu apartamento por dívida em condomínio. Com certeza, ainda tem aquela cultura de que o bem de família não pode ser jamais objeto de uma penhora, de um leilão. Existem poucos casos em que isso é permitido. Se for um IPTU ou um débito condominial, o bem ele responde pela dívida, pode sim ser penhorado, pode sim ir a leilão. Ainda que haja menores residindo, os argumentos são vários dos devedores, mas é possível sim, porque ele responde pela própria dívida. Doutora Gabriela, muita gente querendo saber, no cenário atual, quais os principais desafios e oportunidades para síndicos quanto na gestão de condomínios, que a senhora pode orientar? Eu acho que o principal desafio do síndico é se adequar justamente à demanda que exige cada vez mais um profissionalismo, uma dedicação. Então, a figura do síndico profissional ela está muito em alta e isso é realmente uma oportunidade. Então, cabe a quem quer atuar nesse ramo que está em ascensão, né, em crescimento,
a se atualizar juridicamente sobre as questões de condomínio, buscar entender, por exemplo, sobre obras e reformas, que é algo que repercute dentro da convivência, para aí sim ter essa oportunidade, né, e aí alcançar mais condomínios. Então, eu acho que a questão do síndico profissional está muito em alta. É realmente uma oportunidade agora nesse tempo de crise e do síndico realmente fazer uma boa gestão e ser espelho para outros condomínios. Pegando esse viés, doutora Priscila, o que é que a senhora orienta das oportunidades para mudar, por exemplo, as administradoras de condomínio? Porque a gente sabe que há uma notícia de tecnologia, de modernização, de alinhamento. O que é que as administradoras, os empresários que têm essa capacidade de ter essa categoria econômica ao qual eles fazem parte, o que é que a senhora pode orientar? A gente vive um mundo hoje muito informatizado, então cada vez mais isso tem que ser colocado em prática pelas administradoras. As relações são muito dinâmicas, então a gente precisa trazer para as administradoras cada vez mais tecnologia de aplicativos, para reserva de espaços de áreas comuns, para aprimorar as cobranças. A gente tem hoje as administradoras trabalhando com cartões de crédito que geram uma comodidade para o condômino fazer o pagamento já do seu boleto no cartão de crédito. Então, se a administradora não se atualiza nas tecnologias, ela vai ter uma série de dificuldades para gerir, para assessorar o condomínio nesse sentido. Eu estou com a telespectadora, ela não se identificou, ela está perguntando, doutora Gabriela, que ela diz que não tem carro e tem 2 vagas de garagem no seu prédio dela, que é dela, né? Está dentro da escritura do seu imóvel. Ela pode alugar? A quem ela pode alugar? Como é que funciona isso? Então, na convenção vai ter determinando se é possível alugar ou vender para outras pessoas que não sejam do condomínio. A venda somente se for realmente uma vaga autônoma, mas o aluguel, geralmente, ele é permitido dentro do condomínio para outros condôminos, mas costuma ser proibido para vender, por exemplo, para as pessoas que moram no prédio vizinho, no prédio da frente. Certo? Então, ali, dentro do próprio condomínio, ela pode alugar para um vizinho, sem problemas. Deve avisar para a administração, até mesmo qualquer infração que esse veículo cometer, que estiver estacionado na vaga dela, né? Ela vai poder aí saber quem é que vai responder por isso. Perfeito. Então, Priscila, muito obrigado. Foi uma aula de direito condominial. Quero deixar suas considerações finais. Eu agradeço imensamente pelo convite. E é isso, a gente está num tempo de muitas mudanças ainda e as crises, elas existem e elas só mudam a roupagem e cabe muito ao síndico ter o bom senso de ouvir o que é que os condôminos precisam para tentar cortar o mal pela raiz, para chegar lá no problema quando ele estiver começando, porque depois que a coisa cresce, aí a gente tem que judicializar e realmente não é bom para ninguém. Então, é isso. Obrigado, doutora Gabriela, muito obrigado mais uma vez. Deixar a senhora com suas considerações finais. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né, conversando sobre um tema que eu gosto tanto, que é o direito condominial. E realmente é uma oportunidade para todos nós aqui estarmos aprendendo um pouco mais. O condomínio está sempre no nosso dia a dia. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre o direito condominial, me siga na minha rede social, no Instagram, @gabrielacosta.adv. Me siga no Instagram, @Rômulo Soares Lima. Você me segue lá, eu lhe sigo de volta. O Tambaú Imóveis e Negócios está chegando ao final, mas dá para você assistir e rever a edição de hoje e as edições anteriores no portal t5.com.br. Você não pode perder o programa do próximo sábado, porque vai estar falando sobre um assunto incrível: tendências do mercado imobiliário para o verão. Muita coisa vai acontecer e a gente está chegando no verão e você tem que ver essas tendências. Grato pela sua audiência, um bom e um ótimo final de semana e sempre digo que juntos somos muito mais fortes. Até o próximo sábado.